você tem força de vontade, você começa a dieta, você treina, você tenta de novo, você resiste ao doce, você corta refrigerante, você acorda cedo, você se cobra e mesmo assim o corpo não responde, o peso não baixa, o espelho não muda. E isso começa a gerar uma pergunta perigosa: será que o problema é eu? E deixa eu te dizer algo logo de cara. Se você chegou até aqui, se você já tentou várias vezes, se você já abriu mão aí de conforto, você não é fraco. Muito pelo contrário, o que está te travando não é falta de força de vontade, é o excesso dela, aplicada no lugar errado. Porque força de vontade não emagrece, ela sustenta o processo, mas quem emagrece é a estratégia correta. E hoje eu vou te mostrar exatamente porque pessoas extremamente disciplinadas continuam presas no mesmo corpo, enquanto outras, com o mesmo esforço aparente, conseguem resultados reais. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender porque quanto mais você se esforça do jeito errado, mais o corpo resiste. Vamos começar do começo aqui. A maioria das pessoas acredita que emagrecimento é uma batalha entre força de vontade e preguiça, como se o corpo fosse um inimigo a ser dominado. Então a lógica vira essa: se eu não estou emagrecendo, preciso me esforçar mais ainda. Mais dieta, mais treino, mais restrição alimentar, mais controle. E aqui nasce o erro número um: confundir disciplina com agressão. O corpo humano não responde bem à ameaça constante. Quando você corta comida demais, quando treina pesado demais, quando dorme mal, quando vive em alerta, o corpo não pensa, ok, vamos emagrecer. Ele pensa, estamos em perigo. E perigo, biologicamente falando, significa guardar energia, reduzir gastos, aumentar a fome, diminuir a disposição, diminuir resultados. Então, aquela pessoa que faz tudo certinho, mas vive cansada, irritada e com fome, sem libido, sem progresso, está pagando o preço de uma estratégia que luta contra a fisiologia. Força de vontade em excesso vira estresse crônico. E estresse crônico trava o emagrecimento. Esse é o segundo ponto que quase ninguém fala. O emagrecimento não é apenas calórico, ele é hormonal. Você pode comer pouco, treinar muito e ainda assim ter cortisol alto, insulina totalmente desregulada, leptina bagunçada, tireoide lenta. E quando esses hormônios estão fora do eixo, o corpo simplesmente se recusa a saltar gordura. Agora pensa comigo, quem é a pessoa que mais sofre com isso? Justamente a mais disciplinada, aquela que nunca fura, aquela que se culpa quando erra, aquela que vive em modo tudo ou nada, aquela que transforma a alimentação em guerra. O treino em punição, essa pessoa até emagrece no começo, mas depois trava, ou pior, recupera tudo e aí a frustração vira uma vergonha. A vergonha vira auto-ataque e o ciclo recomeça. Outro erro clássico de quem tem força de vontade é acreditar que constância significa rigidez. Mas constância não é rigidez. Constância é sustentabilidade. Você não engorda por um dia ruim, assim como não emagrece por uma semana perfeita. O corpo responde ao que você consegue manter, não ao que você aguenta no limite. Quando você vive se segurando, o cérebro entra em modo de compensação. Ele sabe que aquela privação não é sustentável. Então, ele aumenta o desejo, aumenta a obsessão, aumenta o pensamento em comida. E quando você escapa um pouco mais, vem o exagero, não por fraqueza, mas por biologia. Outro ponto que trava quem tem força de vontade, a obsessão pelo menos. Menos comida, menos carboidratos, menos prazer, menos flexibilidade. Só que o corpo emagrece melhor quando se sente seguro, quando há previsibilidade, quando há energia suficiente. Muitas vezes não é que você come demais, é que você come pouco demais por tempo demais. E isso reduz o metabolismo, reduz a disposição, reduz o gás calórico espontâneo. Você acha que está sendo disciplinado, mas na prática está ensinando o seu corpo a economizar. Agora entra um ponto ainda mais profundo: a identidade. Pessoas com muita força de vontade geralmente se definem pelo esforço. Elas acreditam que se não estiver difícil,
não está funcionando. Então, quando algo flui, elas desconfiam. Mas emagrecimento eficiente não é sofrimento constante, é ajuste fino, é inteligência, é leitura do corpo. Outro erro comum: treinar como se estivesse tentando pagar uma dívida. Treino não é compensação alimentar. Treino é estímulo, mas treino não significa mais resultado. Significa mais estresse, mais retenção, mais inflamação. Tem gente que treina 6 vezes por semana, faz cardio todo dia e não emagrece. Enquanto alguém treina 3 vezes, dorme melhor, come melhor e o corpo responde. Não é falta de força de vontade, é excesso de agressão. Agora presta atenção aqui nessa parte, porque isso muda tudo. O corpo não premia esforço, ele responde a sinais. E sinal de escassez gera retenção. Sinal de ameaça gera economia. Sinal de equilíbrio gera liberação. Quando você mostra para o corpo que tem comida, que tem descanso, que tem recuperação, que tem aí previsibilidade, ele solta gordura. Quando você vive totalmente no limite, ele acaba segurando. E é por isso que pessoas extremamente disciplinadas precisam reaprender a emagrecer, não com mais controle, mas com mais estratégia. Isso resolve comer o suficiente, treinar o necessário, dormir de verdade, gerenciar estresse e parar de usar força de vontade como muleta. Força de vontade é limitada, estratégia é escalável. Você não precisa ser mais forte, você precisa ser mais inteligente com o próprio corpo. Agora talvez você esteja pensando: então tudo que eu fiz até agora foi errado? Não, foi incompleto. Você desenvolveu disciplina, agora você vai precisar desenvolver uma leitura corporal, flexibilidade, consistência real, e aqui entra o ponto final de tudo isso. O emagrecimento sustentável não existe que você vire uma outra pessoa. Ele exige que você pare de lutar contra quem você já é. Se você tem força de vontade, você tem metade do caminho andado. Só precisa parar de desperdiçar essa força em estratégia que sabota os seus resultados. Porque não adianta ser disciplinado em um plano que não funciona, não adianta sofrer em silêncio, não adianta se culpar. O corpo está te traindo, ele está te protegendo. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de se atacar, para de exagerar, para de viver no extremo e começa a emagrecer com lógica, com constância, com mais inteligência. Então, se você tem força de vontade e mesmo assim não emagrece, não se pergunte o que falta em mim. Pergunte o seguinte: o que? E essa resposta acaba sendo aí que separa quem tenta para sempre de quem finalmente transforma o corpo de verdade. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha absorvido essas informações, beleza? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.